O calendário da igreja tem 3 grandes comemorações: Natal, a manifestação do amor de Deus, que envia o seu próprio Filho ao mundo caído em corrupção, pecado e desgraça espiritual. A Páscoa, em que se celebra a morte ou a ressurreição de Cristo, cuja morte foi eficaz para pagar perante Deus por todos os pecados. E agora temos a festa do Espírito Santo, Pentecostes. Quem é o Espírito Santo? Para muita gente, eles nem perguntam quem é o Espírito Santo, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa da divindade. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus. A força de Deus é Deus mesmo, portanto, ele tem que ser uma pessoa. Você lembra o que nós vimos no Evangelho? O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Os 3 não podem ser a mesma pessoa. Eles têm a mesma essência, mas são 3 pessoas distintas, que formam o que são um único Deus. A melhor ilustração para isso é você pensar, por exemplo, quantas pessoas temos aqui hoje de manhã? Há um número determinado de pessoas aqui no culto. Quantas humanidades nós temos aqui? Uma única. Uma única essência humana presente totalmente em todos. Por isso todos são pessoas humanas. A divindade é assim. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Portanto, um único Deus, uma única divindade, uma única essência divina completamente presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito bem. O Espírito Santo então é uma das pessoas da divindade. É Ele quem inspirou os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, os evangelistas. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer em 2 Timóteo 3,16: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, corrigir o erro, repreender as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O apóstolo Pedro diz: nenhuma profecia da escritura vem de uma iluminação, uma elucidação particular, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É esse que vem para acompanhar a igreja. Ele é quem lida com a palavra, com os meios que Deus usa para nos converter. Nós lemos em Atos dos Apóstolos que essa mensagem foi colocada à disposição na língua de todas as pessoas. Aconteceu ali o Pentecostes. O Pentecostes originalmente é festa da colheita. Deus usa isso para mostrar: eu quero colher pessoas para o reino de Deus. Eu quero colher pessoas. Ele concede dons. Para vocês terem uma ideia, o Pentecostes começou aqui, em Jerusalém. Aqui você tem o Egito, aqui você tem o Mar Mediterrâneo, a Grécia, o Mar Vermelho, Mar Cáspio. Ali aconteceu. Judeus e convertidos ao judaísmo vinham para essa festa, por isso eles estavam em Jerusalém naquele dia, ou naquela semana. 50 dias após a Páscoa, então Deus concede que eles ouçam na língua deles, de casa, a língua materna, recebam nessa língua a mensagem do amor de Deus. Pense uma vez, se você tivesse que aprender grego, a língua do Novo Testamento, para escutar o Evangelho e ser salvo, o que seria? Para a maioria de nós, aprender grego é tão complicado como estudar inglês. Para a maioria das crianças hoje, o grego seria tão complicado como aprender alemão. Há quase 20 anos, quando eu chegava aqui em Schroeder, a gente quase poderia se arriscar a ministrar a doutrina em língua alemã. Hoje, se eu falo Guten Morgen, a maioria não sabe o que eu estou dizendo. O Espírito Santo concede que a mensagem do amor de Deus chegue a você na língua que você aprendeu de casa. Eu já escutei gente pregando que o nome Jesus não é Jesus. Ele deveria ser, por exemplo, Yahushua. Não existe nada mais estúpido que isso. Por quê? O Espírito Santo concedeu que
Jesus fosse Jesus em português, Jesus em alemão, Jesus em inglês e por aí vai. Mas aí tem alguém, não, você tem que acertar a pronúncia, senão você não é dele. O Espírito Santo passa um X em cima disso e diz, não, senhores, é Jesus em português, é Jesus em alemão, é Jesus em latim, Jesus em hebraico, Yeshua ou Yahushua Jesus em grego e Yahushua em hebraico. Mas cada um na sua língua vai receber os benefícios do que Jesus fez e conquistou. E o Espírito Santo dispõe isso através da igreja reunida no dia de Pentecostes. Era um domingo. Vejam como desde o início os apóstolos e toda a igreja se reuniam no dia da ressurreição. Eles não se reuniam mais no dia judaico de adoração, o sétimo dia. Era no domingo. Porque a ressurreição superou a primeira criação, que deveria ser lembrada no sétimo dia. Se reuniam aos domingos, aqui, aos domingos. E o Espírito Santo vem. Eles estão sentados, portanto não estão orando, eles estão sentados. Ele vem, concede-lhes poder, enche-os de poder com a mensagem de Jesus, o Salvador. Eles se fortalecem e eles testemunham para uma multidão curiosa que vem ver o que está acontecendo. Com certeza em nossa cidade hoje de manhã há gente curiosa, olhando aqui para o pátio da igreja e pensando, mas o que tem lá? Tem tantos carros num domingo de manhã. Será que tem um casamento? Será que morreu alguém? E nós podemos sair daqui dizendo, não há casamento nem velório, nós nos reunimos para ouvir a santa pregação, receber a santa absolvição, para cantarmos o louvor de Deus, para nos consagrarmos a Jesus e sair daqui falando da importância do que Ele significa para cada um de nós. É isso que deve acontecer, com ou sem línguas de fogo sobre a cabeça. O fogo, ou essas línguas, como se fossem de fogo, são simbólicas. O Espírito Santo arde, ele não é uma coisa fria, ele mexe com as pessoas. Não para dar o chilique nelas, para fazê-las se estrebucharem no chão, como a gente já viu em alguns lugares, onde se marca a hora para que o Espírito Santo venha, onde se marca a hora para que aconteçam milagres, nada disso. Não há poder maior do que o poder da fé que o Espírito Santo planta em nós mediante o Evangelho, para nos reconciliar com Deus e para nos animar a falarmos do que Jesus, o Filho de Deus, é para nós. E foi exatamente isso que Pedro falou. Vocês estão pensando que a turma está bêbada? São 9 horas da manhã, gente. O que é isso? O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. Cristo mesmo nos tinha prometido que o Espírito Santo nos daria o seu batismo sendo derramado sobre nós. Não era nem mergulhado, era derramado. E nós estamos aqui para falar isso, e aconteça o que acontecer, não importa a reação de vocês, se ela for de acolhimento da mensagem, ou for de ódio para cima de nós, não me importa. Aqueles cristãos que ainda hoje estão sendo degolados, decapitados, por exemplo, pelo Estado Islâmico, vocês acham que eles estão com ou sem o Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. E antes de morrer, as palavras deles testemunham. Na morte, o sangue deles derramado testemunha. Aliás, como um dos antigos pais da igreja escreveu, o sangue da igreja tornou-se, o sangue dos mártires torna-se a semente da igreja. Portanto, meu querido, minha querida, você quer o Espírito Santo? Então fique ligado à palavra de Deus, aos meios da graça. Não há como você se manter na fé em Cristo se você não usar os meios da graça: pregação, batismo, santa ceia, confissão e absolvição. Fora disso, você não tem garantia de que o Espírito Santo vai agir. Por isso, use a palavra de Deus em casa. Especialmente você, pai de família, é o responsável por isso. A sua esposa já foi encarregada por Deus de modo natural a engravidar, gestar, dar à luz e amamentar. Isso é a missão dela.
A sua missão, querido pai, querido chefe de família, é fazer a palavra de Deus ter livre curso em casa. Que você, mãezinha, esposa, coopere com isso. Seu marido está numa obra sagrada, assim como você, ao portar uma nova vida, está numa sagrada missão. O Brasil se queixa da corrupção, de que o governo é corrupto. Mas nós podemos dizer, não haveria governantes corruptos se o povo fosse um povo santo. Não haveria. E nós reclamamos desse, daquela, não sei o quê. O que nós fazemos? Como nós temos ouvido a palavra de Deus? Como nós temos ensinado nossos filhos? Ou nós deixamos que o ensino, aliás, nem ensino médio, já antes, as nossas crianças sejam doutrinadas por comunistas, marxistas e ficamos quietos? E achamos que está tudo normal. Não investimos em literatura, coisa nenhuma. Lutero já dizia, se nós queremos que o Evangelho permaneça, nós temos que produzir livros e temos que ter bibliotecas em casa. E vou dizer para vocês, eu não tenho um livro para vender para eu ganhar um tostão com isso, não é isso. Mas nós investimos em quê? Em tecnologia. O computador tem que ser da última geração. Tablet, smartphone, não sei o que, tudo tem que ser da última geração. E você já compra o seu com medo de que comprou uma coisa de penúltima geração. Os móveis, em algumas casas, não estou dizendo que foi na casa de vocês, mas tem que ser trocados a cada meio ano, ou a cada ano. Nada contra isso. Mas e o que nós gastamos com a palavra de Deus? Aí depois reclamamos que os filhos estão degenerados, estão depravados, sem educação, que a rua está cheia de maconheiros e os caras que não conseguem nem segurar o calção. Nós nos tornamos culpados como cidadãos de Schroeder para que isso chegasse a esse ponto. Somos governados por patifes, gente que fez curso não sei onde, baixou do computador, está nos atendendo e cuidando da nossa saúde. E nós morremos nas mãos deles. Isso tudo é apenas consequência dessa negligência espiritual na qual nós vivemos como povo de Schroeder. Tomara que cada um de nós seja uma exceção, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, dela fazer o fundamento da nossa vida no dia a dia, porque aí o Espírito Santo pode trabalhar. Você imagine que o médico receite para você vitaminas e sais minerais. E aí você compra vitaminas e sais minerais na farmácia do Lauro, seja lá onde for. E você coloca lá na prateleira. Agora eu tenho. Aí um mês depois alguém pergunta, como é que está a sua saúde, já que agora você está usando sais minerais e proteínas ou vitaminas? Olha, não mudou muita coisa, porque eu não sei o que está acontecendo, mas todo dia eu limpo essas coisas lá na estante e eu estou fraco do mesmo jeito. O velho Zastos diria do bispo Reichstoffel, tu tem que tomar isso. E aí nós rimos, porque é uma coisa tão primária. E o que nós fazemos com a palavra de Deus? Provavelmente não há uma única casa de cristãos luteranos em que não tenha uma Bíblia. E como ela está? Tem uma historinha de mau gosto que diz assim, qual é a diferença entre a Bíblia do luterano e a Bíblia do crente? Aí eles dizem, bom, a do crente cheira a sovaco, que ele carrega. E a do luterano cheira a poeira, ele não mexe com ela. Isso não pode ser assim. Portanto, use a palavra de Deus para dar chance ao Espírito, para ele vitaminizar você, para encher você de proteína espiritual, para fazer crescer a sua fé em Cristo, para você ser alguém por meio de quem Deus pode agir aqui no mundo. Porque o que está em jogo é a salvação do mundo, das pessoas, do mundo inteiro, e a sua própria salvação em Cristo. Deus te conceda isso por amor de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Cantemos de pé, criei em Deus. Criei